Olá pessoal, tudo bem? Tudo legal com vocês? Vamos dar início à nossa segunda aula de Brasil colonial, hoje a manufatura do açúcar. E vamos direto para a imagem, para dar uma olhadinha, na verdade, no que está acontecendo no Brasil. Veja você, os portugueses chegaram no Brasil em 1500 com Cabral. É mercantilismo, riqueza igual ao metal precioso. Eles querem ouro, não acharam ouro. No primeiro momento, tinha uma extração do pau-brasil. Mas no segundo momento, a partir principalmente das capitanias hereditárias, se viu a necessidade de ocupar o território, ocupar o litoral do Brasil. Qual o melhor modelo? Trazer um produto para cá que tenha mercado certo na Europa. Os portugueses tinham esse produto, chama-se açúcar. O açúcar vem da cana-de-açúcar, que é uma planta da Índia, que chega para os portugueses via o mundo árabe. Lá em Açores e Madeira, os portugueses já tinham as capitanias. Lá já tinham um latifúndio, a monocultura, para exportação do açúcar com trabalho escravo de negros. Os portugueses não criam nada no Brasil, transferem um modelo que gera sucesso em Açores e Madeira e colocam todo o litoral brasileiro. Nós vamos ter a criação de inúmeras grandes latifúndios de plantação de cana-de-açúcar e produção de açúcar no Brasil, com algo muito especial. Principalmente, se observar, eles começam a produzir cana-de-açúcar desde São Vicente, passando pelo Rio de Janeiro, passando por Salvador, mas aqui em cima, na região norte, em especial entre Recife e Natal, é a zona de maior produção, muito em função do solo massapé, da região do litoral, da chamada Zona da Mata, que é muito especial para isso. Claro, sempre levando em consideração o aspecto. Nessas regiões, nós tínhamos grupos indígenas que foram exterminados, nós tínhamos florestas que foram derrubadas, e a própria produção de açúcar também detona com o solo com o tempo. Mas é importante e fundamental entender algo agora, que é o seguinte: produzir açúcar não basta, tem de colocar esse produto no mercado europeu. Bom, aí temos um problema. Os portugueses e espanhóis são famosos pelo colonialismo e pelo metalismo. Não tem um mercantilismo comercialista com um grande esquema de produção, de logística, para revender esse produto em todo o mercado europeu. Mas dois estados europeus têm, a Inglaterra de um lado e os holandeses de um outro. Os portugueses acabam se filiando aos holandeses, serão as pessoas que irão investir, comercializar e refinar o açúcar português na Europa. Portanto, com certeza, aqueles que terão maior lucro. E aqui é algo importante, vou aumentar a imagem para vocês. O que se produz no Brasil lá, vamos arredondar, em 1550, 80, finalzinho do século XVI, século XVII. Pela cor mais roxa no litoral, está observando, é a área da grande produção de cana-de-açúcar. Isolado, de uma forma mais estranha, lá em cima está São Luís do Maranhão, tu viu ali? Bem isolado em relação a Natal. E algo muito importante é a parte laranja, tá vendo lá? Ó, em que os portugueses rompem em Tordesilhas, está aqui a linha vermelha, entram a Amazônia dentro, via Rio Amazonas e seus afluentes, para explorar as chamadas drogas do sertão, que daqui a pouco vou fazer um comentário em relação a isso. Quanto ao verde, eu quero chamar a atenção aqui no Nordeste, essas manchas verdes, isso é a criação de gado, que na verdade surge como um subciclo do açúcar. Fundamental o gado para as grandes fazendas de açúcar, para o grande fundo do açúcar. Mas esse gado é criado no interior, é criado solto. E justamente nessa mancha verde em especial que faz aqui, quase que uma alça para o sul, isso aqui, cara, é o Rio São Francisco. Inicialmente conhecido como o Rio dos Currais, onde vai se criar gado chucro em larga escala. E detalhe, veja você que gado não respeita tratado. Com certeza esse gado chucro pelo interior do Brasil vai acabar ultrapassando Tordesilhas. E aqui, para a produção de açúcar, para a plantação de cana, é necessária uma mega estrutura. Se cria um grande esquema de produção em torno da Casa Grande, que é a residência oficial do senhor do engenho e de sua família. Nem todo grande proprietário, grande plantador de cana-de-açúcar é senhor do engenho. Esse é um título para poucos, mas é um título muito grandioso. Senzala é uma espécie de prisão onde ficam os escravos. Na verdade, os escravos índios no primeiro momento, depois negros na larga escala no segundo momento. Capela, sempre é uma capela. Um padre passa lá de vez em quando para fazer batizados, fazer casamentos e rezar missas. E nesse momento vai se dar o início do sincretismo religioso, que é uma característica muito interessante do nosso país. A fusão de religiões, onde a religião católica vai acabar sendo absorvida por ritos afros, ritos indígenas, e essa mistura toda, por exemplo, vai gerar o Umbanda, que é a mistura da religião católica com forças espirituais vindas da África. Engenho é o local propriamente dito de fabricação do açúcar, né? Onde você pega a cana, passa na moenda, que são dois troncos lisos ou dentados,
você passa ali, sai o caldo de cana, você coloca esse caldo de cana em tachos de cobre ou de ferro, embaixo toca fogo, vai levantar o máximo possível de líquido, vai sobrar uma massa densa, que você vai pegar essa massa e vai purgar, colocar nos pães de açúcar. Aqui nessa imagem aparece como seria todo o complexo. E lá embaixo, em especial, na base, eu quero que tu observe lá, ó, pessoas trazendo a cana-de-açúcar, levando para a moenda, que no caso aqui é movimentada por uma roda d'água. Leva para a casa de purgar, onde o caldoeiro toca fogo na caldeira, para poder evaporar o máximo de líquido possível daquele caldo de cana e depois coloca nos pães de açúcar. Pães de açúcar são essa forma de barro que está na cabeça desse indivíduo purgador. Ele está carregando duas formas de barro. Normalmente são feitas por escravos. O mestre de açúcar pode ser um branco pobre, livre ou mesmo mestiço, assim como o oficial do açúcar. E o caldeireiro é o cara responsável em manter o fogo sempre aceso. Aqui nessas imagens estão as etapas de purgar e tirar o pão de açúcar. Aliás, a expressão pão de açúcar vem daí, no Morro do Rio de Janeiro, né? Essa forma onde se coloca o caldo do açúcar, se purgar o açúcar lá dentro. Se faz o andaime, se faz a forma, se coloca as formas, se derrama ali o líquido que é muito denso. A parte de baixo, depois, extremamente densa e com certamente elementos que não interessam para ser comercializados, são cortadas. Depois é picoteado em pequenos pedaços, colocados numa caixa, levado para um porto e é vendido. Além do açúcar, se produz ainda a rapadura e a cachaça. A cachaça é curiosa porque se descobre a cachaça na medida em que está se fazendo o açúcar. Essa cachaça passou a se chamar também de aguardente, porque muitos escravos que trabalhavam junto à fornalha recebiam pingos dessa aguardente nas costas, e como estavam com as costas abertas e feridas, de repente por chibatadas que receberam algum dia, acabavam gritando de dor, daí o nome aguardente. Quanto aos lucros, quem ganha dinheiro com o comércio do açúcar produzido no Brasil? Portugal, 30% para o governo português e todas as instâncias dos servidores públicos que participam dessa atividade. Os senhores do engenho, 5%, só 5%. Apesar disso, ficaram muito ricos. E os holandeses, que aí não é um grupo holandês apenas, é toda uma cadeia de pessoas que participam. Desde o cara que faz financiamento, o cara que transporta em logística o produto do Brasil para a Europa e o grupo que faz o refino e a comercialização do açúcar na Europa. Ou seja, os holandeses, os flamengos, é que ganham muito dinheiro com essa história. Dá uma olhada nessa questão do Enem 2011 que nos interessa. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas, século XI ao século XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continua a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de casamento de princesas. Lê comigo. Considerando o conceito de antigo sistema colonial, monocultura e exportação, o açúcar foi um produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude do quê? Letra A, né? O lucro obtido com o seu comércio é extremamente vantajoso, apesar dos holandeses ser o grupo que mais ganhava dinheiro com isso. Dá uma olhadinha aqui. Acho interessante dar uma olhadinha, porque existem produções paralelas à produção de açúcar. A lavoura, a canavieira, que são fundamentais. Muitas vezes feito por brancos pobres ou por mestiços, mulatos, caboclos, mamelucos, que moram no entorno da grande latifúndio. Gado. O gado é criado no interior, porque gado come cana, e o gado que está na fazenda ele está cercado. E do gado é fundamental, porque do gado traz o couro, a tração, a carne, o leite e principalmente trabalho para homens livres. Agricultura de subsistência, pequenos camponeses com terras doadas ou até cedidas pelo senhor de engenho, passam a produzir milho, feijão, arroz, mandioca, algodão para fazer tecidos rústicos para escravos. Esses alimentos todos servem para manter a casa grande funcionando. Aguardente, já explicamos a origem, mas e o fumo, hein? Muitos paleoíndios do Brasil fumavam. O hábito de fumar começou a se esparramar entre negros, escravos, mamelucos, mestiços, tantos outros no Brasil. E acabou sendo levado o fumo para ser comercializado na África. E até foi usado em algumas trocas por escravos. Fumo no Brasil é nativo e se encontra em larga escala no sul da Bahia. Quanto às drogas do sertão,
é aquilo que se chama de produtos da floresta, em especial da floresta amazônica, como anil, guaraná, salsa, corantes, castanha do Pará, inúmeros produtos comercializados no mercado interno e também na Europa. E aqui uma questão muito importante para tu entender. Portugal é um reino, a Espanha é outro. A questão é que o reino de Portugal tem um rei chamado Dom Sebastião. E esse rei, em 1578, jovem, morreu em aventuras na África. Dom Sebastião até hoje é esperado por um grupo de pessoas em Portugal, os chamados sebastianistas. O sucessor de Dom Sebastião é Dom Henrique, seu tio, que era velho e bispo, e não tinha filhos. Portanto, quando morreu Dom Henrique em 1580, o reino de Portugal ficou sem herdeiro. Acabou a dinastia de Avis. Filipe II, rei da Espanha, dos Habsburgo, não teve dúvida. Invade Portugal, toma Portugal e se coloca como rei de Portugal. Nós temos agora a União das Coroas Ibéricas, de 1580 a 1640. E duas coisas são importantes ser guardadas por vocês. Primeiro, apesar de ser a União Ibérica, os espanhóis indicam para o Brasil um português como nosso governador-geral. E a estrutura burocrática aqui ficou intocada. E outra coisa importante guardar, que a linha imaginária de Tordesilhas nesse momento, da União Ibérica, ela meio que desaparece na verdade, né? Porque o rei é o mesmo dos dois lados. Isso possibilitou o avanço, tanto português como espanhol, de um lado para o outro. Nesse mapa é fundamental entender. A Espanha de Filipe II, em 1580, é o estado absolutista mais rico e mais poderoso da Europa. Para ter uma ideia, o pai de Filipe II, o rei Carlos V de Espanha, de Habsburgo, que dias passagem é um austríaco, tem uma frase para mim que é a frase mais significativa de todas de um grande rei absolutista. Frase dele: no meu império o sol nunca se põe. No meu império o sol nunca se põe. Também, com Filipe II agora que não se põe mesmo. Veja você, quase toda a América é deles. Tira Estados Unidos, tira Canadá, tudo é de Filipe II. As ilhas no Atlântico, conforme está observando, de Açores até Santa Helena, no sul da África, é dele. Todo o entorno africano pertence a Filipe. A Espanha, Portugal e a Áustria, que não aparece, mas também é dele. Regiões dentro do Golfo Pérsico, para quem não está observando, aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo aqui no Golfo Pérsico? Tá? Regiões portuguesas são agora deles. Colônias portuguesas na Índia, na costa da China e também aqui no extremo asiático. Inclusive é dessa época a ocupação espanhola, numa região que faz passar a chamar as Filipinas. A terra é Filipe II. Bom, daí concluímos uma coisa óbvia. Se a Espanha é tão poderosa assim, certamente tem inimigos poderosos. E os inimigos são a Inglaterra, a França e a própria Holanda, que por tabela são inimigos da Espanha, vão acabar se tornando hostis ao Brasil. E aqui nós temos várias invasões e incursões estrangeiras no Brasil. Aqui eu coloquei as famosas invasões inglesas, porque na verdade são saques que holandeses fazem, franceses, perdão, que ingleses fazem no Brasil. Essas invasões inglesas, esses saques, são promovidas por corsários. E os dois mais importantes, de 1587 com o Thomas e 91, Fenton em 87 e 91 com o Thomas, são na cidade de Santos. Claro, né? Santos é um importante porto, mas nós vamos parar por aí. Se tu observar, nós teremos invasão francesa lá no extremo norte. A invasão francesa no Maranhão, a chamada França Equinocial, onde franceses, novamente, tentam forçar a criação de uma colônia fixa no Brasil. Na ilha de São Luís, serão expulsos por portugueses e por espanhóis. França Equinocial, não confundir com a França Antártica, que era de 1555 no Rio de Janeiro. E aquilo que mais nos interessa, o que mais aparece na prova para vocês, que é a invasão holandesa, que é uma invasão fácil de ser entendida. Na medida que os holandeses, os batavos, ou se tu quiser, os flamengos, eram os principais investidores no açúcar brasileiro, no momento que eles são proibidos de entrar no Brasil e comercializar, com certeza eles vão reagir. Mas por que proibidos? É que a Espanha invadiu a Holanda. Dominou durante alguns anos Amsterdã e Roterdã. Os holandeses conseguiram expulsar os espanhóis de lá. Portanto, holandeses e espanhóis se odeiam. Portanto, proibidos de entrar no Brasil. Proibidos de entrar no Brasil por bem, vão acabar entrando por mal. Em 1624, a Companhia das Ilhas Ocidentais, uma empresa privada, com apoio de tropas e do governo holandês, invade Salvador. Fica um ano em Salvador. E um ano foi o suficiente
por os holandeses serem protestantes, de o bispo católico brasileiro, contra a reforma, portanto, organizar um exército, uma resistência e expulsar os holandeses. Os holandeses irão voltar. Em 1630, vão invadir Olinda e se instalarem em Olinda. E a partir dali, como tu vê no mapa, vão de Olinda até lá em cima Recife e posteriormente até São Luís. Vão estender essa invasão. Essa invasão holandesa, a partir de Pernambuco, portanto, vai de 1630 a 1654. 24 anos de ocupação. E nesses 24 anos, entre 1637 e 44, é o auge. Onde nós vamos ter como gestor, como administrador, Maurício de Souza, um brilhante administrador holandês, que fez coisas maravilhosas, dentro de um princípio que é muito importante tu entender. O Brasil era uma colônia para exploração, num plantation de cana-de-açúcar para exportação. Os holandeses tentaram trazer para cá um outro modelo, um modelo urbano e burguês, porque eles são burgueses, são urbanos. Eles fazem da cidade de Olinda base e constroem ao lado um porto maravilhoso no arredores, numa região chamada Recife, que vai acabar se tornando a maior cidade de todas. E aqui nessas imagens, uma coisa importante de tu guardar é o crescimento da cidade de Recife. Nós temos um canal aqui embaixo, em Recife, que lembra os canais de Amsterdã, e em cima uma cena bastante movimentada do comércio em Recife, e ao lado, atenção importante, uma imagem. Isso aqui é uma foto de um prédio atual, que existe lá em Recife. Eu mesmo estive na frente dele. Esse prédio, na verdade, é a primeira sinagoga que nós temos no Brasil. Por que uma sinagoga no Brasil? A questão é muito simples. Os holandeses são comerciantes. Os holandeses têm uma visão capitalista. Os holandeses são tolerantes em relação à religião. Os holandeses são calvinistas, mas entre eles há judeus, há católicos. E é o único momento de tolerância religiosa no Brasil colonial. O domínio holandês em Recife, principalmente ao tempo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, tá? Algo importante, essas imagens aqui. Esse Albert é um pintor dinamarquês trazido para cá por Nassau. Ele fez várias imagens, vários desenhos sobre o Brasil e os brasileiros, em especial essas duas imagens de índios. Evidentemente que ele colocou numa postura, numa posição, né? Tá ali uma índia carregando flores, né? Uma bandeja com flores, e em cima tá vendo ali cajuzinhos, ó, maravilhosos. E essa ainda tá vestida. E atrás dela tu não consegue ver muito bem, mas é um latifúndio enorme, uma produção enorme de cana. E aqui um índio armado. São imagens maravilhosas, talvez as imagens mais interessantes do Brasil colonial. Pena que não são nossas, está no museu em Copenhague, na Dinamarca. E aqui está o que vai acontecer, o que estava na cara que iria acontecer um dia. Portugal retoma os seus domínios. Uma família portuguesa chamada Orleans e Bragança passa a ser a nova família real de Portugal. Essa família tenta negociar a saída dos holandeses do Brasil por bem, eles não querem. Pois bem, os portugueses que moram aqui, os chamados luso-brasileiros, começarão a resistência. Principalmente a partir do momento que Nassau vai embora. E os holandeses começam a cobrar impostos, cobrar empréstimos, fazer confiscos de terras e prejudicar os luso-brasileiros. Bom, aí começa um sistema de guerrilha que vai chegar ao seu auge em 1554, quando os holandeses vão embora do Brasil, são expulsos do Brasil. Essa imagem que tu está vendo embaixo é muito importante. É um quadro que faz um relato, uma ficção do que seria a Batalha dos Guararapes. Batalha essa que se deu nos arredores de Recife, hoje no atual município de Jaboatão dos Guararapes, que é ao lado de Recife. Essa batalha é importante para a história brasileira, porque ela é usada, a Batalha dos Guararapes, para ser um marco de fundação do Exército Brasileiro. É meio curioso, porque dizer Exército Brasileiro em 1554 é meio complicado, mas tudo bem, se aceita, ficou como um marco, né, da expulsão dos holandeses. A questão é que os holandeses vão embora. Quando os holandeses vão embora, deixa um baita problema no Brasil. Mas antes, essa imagem dessas três pessoas são muito interessantes para o Enem. Quer ver? Quem é que está por trás dessa rebelião? Luso-brasileiros. Quem é que lidera os luso-brasileiros? Três pessoas são fundamentais tu conhecer para ter uma ideia. Primeiro, Felipe Camarão. Felipe Camarão, na verdade, é um índio aculturado. Você é um índio aculturado que liderou as batalhas e participou da expulsão dos holandeses no Brasil. Vidal de Negreiros, um grande latifundiário que liderou grupos na rebelião na Bahia e também contra os holandeses em Pernambuco. E Henrique Dias, Henrique Dias era nada mais, nada menos que um negro liberto, aculturado,
que inclusive comandou batalhões de negros contra os holandeses. Felipe Camarão, Vidal de Negreiro, Henrique Dias, um índio, um branco e um negro, unidos em uma causa no mínimo comum, que é a expulsão dos holandeses do Brasil. Bom, os holandeses vão embora. Pegam o seu capital, pegam a sua expertise, pegam o seu esquema de logística e vão produzir açúcar na América Central. No Brasil, cai em total declínio as exportações de açúcar. A questão toda é que isso gera revoltas. Eu quero que tu conheça 3 revoltas. Uma que eu nunca vi cair em prova nenhuma, que é chamada aclamação de Amador Bueno. Amador Bueno é um português de São Paulo que está indignado com a perda da fiscalização lusitana, com a volta dos portugueses controlando o Brasil colonial. Ele se autoproclamou rei do Brasil, vai acabar fugindo para o interior, sendo pego e sendo morto. Já a revolta de Edmund Beckman, essa é uma revolta mais interessante. A revolta de Edmund Beckman se dá no Maranhão, em São Luís. Lembra que São Luís é uma região periférica da produção de açúcar? Pois bem, os irmãos Beckman usavam nas suas fazendas de produção de açúcar, na plantação e na colheita da cana, escravos índios. Até aí nenhum problema. A questão é que São Luís do Maranhão vai chegar à Companhia de Jesus. E os jesuítas são contra a escravidão dos índios. Vão dedurar os Beckman, o governo português, que passa a proibir. Um dos irmãos Beckman, chamado Tomás, pegou, sequestrou jesuítas, levou a Portugal no intuito de negociar para a liberação da escravidão de índios. Ele não foi só preso e morto, como o governo português reagiu, prendendo e matando seu irmão Manuel Beckman e proibindo de forma decisiva. Não se pode comercializar, se usar índios como escravos no Maranhão. Claro, pessoal, que vocês sabem que na prática é impossível. Os índios não só sempre foram usados, como continuaram sendo usados naquela região como mão de obra. Já a revolta dos mascates, para fechar, é uma revolta de comerciantes mascates de Recife contra os mandos e desmandos de Olinda, porque na verdade Olinda era a capital, portanto criava regras que os mascates de Recife deveriam obedecer. Os mascates querem a sua emancipação. A Guerra dos Mascates é a guerra de emancipação de Recife, que não só consegue sua emancipação, como torna-se depois a capital da da capitania de Pernambuco. E aqui uma questão para matar. Vamos ler junto? URGS 2011. Assinale falso ou verdadeiro nas afirmações abaixo referentes ao período das invasões holandesas no Nordeste brasileiro. A motivação principal das invasões Batava holandesa ao Brasil está relacionado com a conjuntura da União Ibérica, que fez com que os adversários de Espanha se tornassem hostis a Portugal. Verdadeiro. Os ataques às regiões produtoras de açúcar, inicialmente na Bahia e depois em Pernambuco, foi realizada pela Companhia das Índias Orientais. Errado. Pega ratão. É Companhia das Índias Ocidentais. Outra. Em função do desenvolvimento urbano e de uma política de conciliadora entre luso-brasileiros e batavos, o governo de Nassau é considerado a idade de ouro do domínio holandês na América. Certo. A chamada restauração pernambucana foi uma consequência do processo de endividamento dos lavradores de cana luso-brasileiros com o governo holandês, que não querem pagar as contas. Não quer pagar a conta, expulsa o teu credor. Verdadeiro as questões. Logo, pessoal, essa aula foi fundamental para vocês. Paramos por aí. Até a aula número 3 de História do Brasil Colonial. Tchau, pessoal!